Você quer transmitir confiança quando fala? Se você respondeu que sim, hoje eu vou te ensinar 3 dicas para você ter presença e ser notado pelas pessoas. Ó, tá vendo aí? Você que quer ter presença e ser notado pelas pessoas, é uma forma muito importante aqui que ela vai ensinar, uma fórmula, tá? Eu sou Fernanda de Moraes e aqui no meu canal você vai encontrar dicas poderosas para desenvolver a habilidade da comunicação, tão importante para melhorar os nossos relacionamentos pessoais e profissionais. O contato visual é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Você já Ó, conversou com alguém enquanto você está falando, a pessoa começa a baixar o olhar até... eu vou falar aqui a real. Eu já conversei com uma pessoa, tá? Passei assim uns 30 minutos tentando conversar com a pessoa e ela não olhava, ela ficava tipo assim, não olhava para eu falando e parecia que tava. Aí depois eu descobri que era autista. Foi isso. Vamos lá. Dá uma olhadinha no relógio ou no celular, já passou por isso? E é muito desconfortável continuar falando, parece que você não tem atenção nenhuma da outra pessoa. Vamos começar com uma análise. Numa escala de 1 a 10, o quanto você mantém o contato de olho no olho com a pessoa com quem... Ó, se for no elevador, tá? Se eu entro no elevador, eu viro autista na hora. Eu não olho pra ninguém, eu ó, celular ali, não tô mexendo, fico procurando o que mexer no celular. Às vezes até abro janela ali que não tem nada a ver, tá ligado? A pessoa olha e fala assim, oxe, ele tá olhando configuração do celular. E eu lendo ali a configuração do celular, olhando pro aplicativo parado. Mas eu não faço contato visual nenhum. É eu entrar no elevador, eu viro autista, meu irmão. Se a pessoa falar comigo ali, qualquer coisa, eu entro de fone, eu gosto de sair eu saio até pra reunião de fone. Se você me ver na rua, você vai ver que eu tô de fone. Eu saio na rua, viro autista. Eu não presto atenção em ninguém, não ouço ninguém. Entrei no elevador, é eu e o telefone ali, vira meu melhor amigo o telefone. Finge que tô resolvendo coisas ali. Poxa, eu tenho que resolver aqui. Essa é a realidade. Eu tenho que ser sincero aqui. você conversa, seja numa reunião, numa apresentação ou no seu dia a dia. Pensou? Um artigo do Wall Street Journal mostrou que numa conversa os adultos geralmente mantêm o contato visual de 30 a 60%. E sabe qual é o ideal? De 60 a 70% para que a gente consiga se conectar emocionalmente com as outras pessoas. Mas eu não quero. Sinceramente, não é todo mundo que você quer se conectar emocionalmente, tá? É estranho você querer se. É muito estranho você querer se conectar emocionalmente com todo mundo, tá? Todo mundo que você conhece. Tá bom? Nem com quem você conhece muito bem você às vezes quer se conectar emocionalmente. Ou eu tô falando besteira aqui? Você quer ter mais presença diante dos outros? Então olhe olho no olho. Quando você falar e quando você escutar também. É simples e poderosíssimo. Assim você terá muito mais engajamento, conexão com as pessoas. Você vai ser percebido como alguém de status, vai ser notado e ouvido. E quando escutar, provavelmente vai transmitir muito mais respeito pelo outro. E a primeira dica é a seguinte: em uma conversa, mantenha o contato visual por pelo menos de 7 a 10 segundos. Você não precisa ficar 60 segundos, 1 minuto olhando insistentemente para outra pessoa. Caramba, 7 minutos olhando fixamente pra uma pessoa, ela vai achar que ou você tá afim dela, ou você é um psicopata, tá? Ou você tem problema. 7 minutos olhando. Ó, não tem como. Não tem, ninguém é tão interessante assim, é impossível. Ou você tem segundas intenções, ou ninguém é tão interessante assim. Segunda dica: em uma apresentação ou conversa com um grupo de pessoas, procure olhar olho no olho para cada um. Não, aí você tá de brincadeira comigo. E se você estiver no teatro, eu tô lá no show, apresentando o meu show. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começou, eu vou olhar no olho de cada um. 300 pessoas, vai. 300, 100 pessoas, um teatro com 100 pessoas. Eu vou olhar no olho de cada um.
Aí você não tem que ser um super-humano, você tem que ser realmente um super-homem, um Superman. Eu vou olhar pra cada... Lascou, eu não consigo olhar por 1 minuto o tempo todo pra uma pessoa ali. Eu vou olhar pra 100 durante 7 minutos. Um por um. Essa mulher nunca teve em público com ninguém, não é possível. Pelo menos de 3 a 5 segundos. Pensa o seguinte, uma ideia, um olhar. Outra ideia, outro olhar para outra pessoa. Nossa Pelo menos Senhora. 99% do tempo, olhe para as pessoas. E aquele 1% que falta, dá uma olhadinha nas suas anotações. E a terceira dica, mantenha o contato visual mesmo quando você terminar de falar. Porque às vezes a gente tá naquela ansiedade, naquele estresse, termina a história, termina a apresentação e já olha para baixo, olha para cima, olha no relógio. Não, se você é convicto, tem certeza do assunto que você está contando, expressando, mantenha o contato visual. Não tem como, eu vou falar a real, não tem como. E se a pessoa for careca, por exemplo? Você não consegue olhar para a pessoa nos olhos, olhar direto por 7 minutos se a pessoa for careca. Você passou, a cada 10 segundos você vai olhar para a cabeça dela. A cada 10 segundos você vai ficar deixando ela constrangida, vai ser constrangedor para você também. E se a pessoa tiver o nariz torto? E se a pessoa for vesga? A pessoa é vesga, você tá olhando para ela ali, ó. E ela tá olhando para um lado e para o outro. Você não sabe para onde ela tá olhando. E o incrível é que quando a pessoa é vesga, você, em vez de olhar para o olho bom dela, que tá olhando para você, você olha justamente para o olho que tá olhando para o outro lado. Então você não consegue manter uma conexão com essa pessoa sem ser uma conexão constrangedora. Então isso que ela tá falando não faz o menor sentido. Ela está tirando completamente, descartando e não levando em consideração que o ser humano é imperfeito. E se a pessoa não estiver olhando para você, não estiver fixando, conseguindo se concentrar, for um autista, e você olhando o tempo todo, ela vai se encher de você, ela vai falar, poxa, esse cara é doente. Não viu que eu não estou olhando o tempo todo, que eu estou incomodado de estar olhando para ele? E você lá olhando para a pessoa com a cara de tacho, cara de otário. Não tem como, esse povo não sabe da realidade, parece, não convive. Mesmo no término. Coloque essas dicas em prática e faça novamente aquela análise usando a escala de 1 até 10. E se a pessoa soltar um pum? Eu já estive em ambientes, tá? Em ambiente em que a gente foi orar, todo mundo junto, falou, vamos fazer uma oração antes da gente sair, todo mundo, antes da gente ir embora, vamos fazer uma oração. E a pessoa, na hora que a gente foi orar, soltou sem querer um pum, fez. Como que eu vou ficar olhando para uma pessoa dessa por 7 minutos? Me diga, me explica aí que super-humano é esse que vai conseguir, depois de uma situação dessa, olhar... É mais fácil eu perguntar, você se cagou? Você tá cagado? Do que eu ficar olhando 7 minutos para ela. Quero que você avance, melhore muito mais a sua pontuação. Eu vou deixar o artigo do Wall Street Journal aqui na descrição. E conta pra mim como você... É em real. Já falo logo que é irreal esse artigo aí, tá? Se é isso que ele fala, é irreal. Existem milhares de situações impossíveis de você ficar olhando fixamente para uma pessoa. E a depender hoje em dia do jeito que o mundo tá, se você ficar olhando muito para uma mulher por 7 minutos, encarando ela ali, prestando atenção demais, vai ser acusado de assédio, tá? Você vai parar na cadeia, Olá, tá? amiga. E você vai ter que aprender a se comunicar na cadeia, tá? Essa é a realidade da vida. Acorda pra vida, velho. Vamos pro próximo vídeo aqui.